5 conselhos que eu queria muito ter ouvido antes de me casar. Esse é um vídeo que eu vou trazer dicas práticas, dicas que eu aprendi com o meu casamento. Eu já sou casada há 3 anos, né? E dicas que eu queria muito ter ouvido de amigas minhas antes de me casar, que tinham me poupado muito tempo, teriam me tirado muita dor de cabeça. Então considerem esse vídeo realmente como se fosse um conselho de uma amiga. E a primeira dica é a gente entender que namoro é muito diferente de casamento. Eu lembro que pouco tempo antes de eu me casar, eu acho que uns 4 meses antes de eu me casar, eu tava conversando com uma amiga minha sobre isso, sobre o fato de eu ir me casar, de eu ir morar junto com ele, as minhas expectativas e tudo mais. E essa amiga minha já é uma amiga que já é casada há 10 anos, então ela tem uma certa experiência nisso, né? E ela virou pra mim e falou justamente essa frase, que namoro é muito diferente de casamento. Gente, eu tô querendo ver o que é essa folha aqui, ó. Será que tem cheiro? Tá parecendo muito boldo, né? Só que eu acho que não é boldo. Ó, tá vendo? Vamos ver se tem cheiro. É, eu acho que não tem cheiro. É, não é boldo. Não sei o que é, mas parece muito folha de chá, tá vendo? É, não tem cheiro. Enfim. Pausa no vídeo pra eu descobrir que folha era aquela. E no final das contas eu nem descobri. Então ela me falou essa frase, né? De que namoro é muito diferente de casamento. E eu fiquei assim, não, mas acho que você tá falando besteira, que a gente se dá super bem. Inclusive eu acho que eu tava falando com ela que eu e o Thiago, a gente nunca tinha brigado na vida, que a gente se dava super bem, que a gente se resolvia tudo na conversa e nunca tínhamos nenhum problema. E que eu falei assim pra ela, não, eu acho que com a gente se casando e morar junto, nada disso vai mudar. A convivência não vai afetar em nada. Oh meu Deus do céu. Coitada de mim, mal sabia eu que sim, a convivência muda muitas coisas e a gente tem que ter muita maturidade para saber lidar com isso. Mas do que eu tô falando? Eu não estou falando que namorar é melhor do que casamento é pior do que namoro, que vão ter mais brigas, que vai ser mais difícil. Na verdade, mais difícil isso é um fato. Mas pode ser um mais difícil, só que muito melhor. E essa é a tendência e é o que todos os casais buscam, ou ao menos deveriam buscar, quando começam a namorar e vão se casar. Porque basicamente, no namoro, você tá naquela fase da paixão ainda. Então é o momento em que você convive com a melhor parte da outra pessoa. Você praticamente só vê os lados positivos daquela pessoa. Olha o tanto de manga no chão. Pausa pra isso. Pausa pra esse fato, olha isso, gente. O tanto de manga. Dá até pena, né, que tava chovendo. E olha o tanto de manga que caiu. Mas enfim. Enfim, você convive só com os lados bons daquela pessoa. E quando você entra no casamento, você tem que aprender a conviver com os lados bons e com os lados ruins da pessoa. E isso, no final das contas, é uma das coisas mais positivas que tem, porque esse é o momento em que você amadurece ao lado da pessoa, que você começa a construir algo, que a gente deixa o nosso egoísmo de lado. Isso é uma coisa que eu venho percebendo muito desde que eu me casei. O quanto que eu era uma pessoa egoísta. Eu acho que todos nós somos pessoas egoístas quando a gente não tem que dividir a vida com outra pessoa. E a partir do momento em que você se casa, que você entende que há uma vida a dois, que as suas escolhas impactam diretamente na vida de outra pessoa e as escolhas dela também impactam na sua, você naturalmente deixa de ser uma pessoa egoísta. E é aí que começa a construção da palavra amor. Eu acho que amor é quando você ama a pessoa apesar de tudo, apesar de todos os defeitos dela, de todos os problemas dela, você ainda olha para aquela pessoa e você fala, caramba, eu te amo muito. Então, enfim, entender que o namoro não é casamento, que são coisas completamente diferentes, mas que cabe a nós fazermos com que o casamento se torne ainda melhor do que o namoro, é uma das coisas que eu queria muito ter ouvido antes de me casar. Segunda coisa que eu queria muito ter ouvido é: não deixe de acreditar em casamento por conta de pessoas com relacionamentos fracassados. Por quê? A gente escuta muita opinião alheia. Quando a gente casa, quando a gente tá namorando, principalmente eu, né, que me casei muito nova, eu me casei com 20 anos. Então, nossa, eu tive que escutar muitas opiniões que eu não pedi, sabe? Nunca tinha pedido opinião e a pessoa vem me falar. E quando você vai olhar para a vida daquela pessoa, você vê que geralmente são pessoas que têm casamentos fracassados. Então, por exemplo, eu e o Thiago, a gente passou um tempo namorando à distância.
E eu tive que escutar de pessoas da família, não vou citar qual família, né, se foi a minha ou a dele, mas eu já tive que escutar isso de pessoas falando que eu tinha que tomar cuidado, que esse tipo de coisa não funciona, que isso é praticamente um sinônimo de traição, né, ter relacionamento à distância. E aí, quando eu fui começar a morar junto com o Thiago, também tive que escutar um monte de coisa. E eu acho que é muito importante a gente entender que a gente tem que colocar limite nessas coisas, sabe? Queria muito que tivesse me falado isso lá no começo, do tipo, você não tem que deixar ninguém opinar na sua vida. E se perguntar também, será que essa pessoa é sinônimo de alguma coisa? Como é que é o casamento dela? Ela construiu um casamento que você realmente tem como exemplo? Ela tem um casamento duradouro? Se sim, eu acho que tudo bem, é uma pessoa que até vale você querer escutar conselhos dela. Mas quando você para pra ver, as pessoas que geralmente tentam nos dar conselhos são pessoas que não têm um casamento a longo prazo, pessoas que muitas vezes nem se casaram. Então, enfim, não escutem conselhos de terceiros, de verdade. O seu relacionamento é você e a pessoa. Não fica também contando problema pra familiares, pra amigas. Isso daí não tem necessidade nenhuma. Inclusive, eu já fiz até um vídeo sobre isso, falando de qual que é os problemas de você ficar contando pra mãe, pra família, pra amigas sobre o problema do relacionamento de vocês. Terceiro conselho, queria que tivesse me falado que eu vou perder algumas amizades por conta da diferença de momentos de vidas que nós estamos. Por quê? Querendo ou não, quando você se casa, você começa a ter um outro estilo de vida. Sabe, você não é uma pessoa que você quer ir pra festa, você não quer ir pra barzinho, você quer ir pra programas muito mais tranquilos, pra casa de uma amiga, pra um shopping, pra um restaurante, pra um cinema, fazer coisas muito mais tranquilas que aquela sua amiga solteira que tá tentando encontrar um homem pra ela, muitas vezes não vai querer fazer. Então, sim, a gente, quando a gente se casa, a gente acaba perdendo muitas amizades. E é uma coisa que eu sinto que é um ciclo natural da vida. Então, as amizades que eu tinha, que hoje eu tenho mais, eu não sinto tristeza, eu não sinto falta por ter perdido, porque eu entendo que são momentos diferentes da vida. E eu nem tô falando que sempre que você começa a namorar, você vai ter que se afastar das suas amizades que ainda são solteiras. Não tô falando isso. Tem muitas amizades que continuam, que dão super certo, mas por via de regra, por simplesmente ser um momento diferente da vida, você tende a se afastar dessas pessoas. E no começo do meu relacionamento, quando eu tava me afastando dessas pessoas, eu me sentia de certa forma muito culpada, sabe? Parecia que eu tava querendo me isolar do mundo, sendo que não era isso. Tava sendo uma coisa muito boa pra mim. Eu sentia que era uma coisa positiva que eu tava fazendo, mas eu me sentia, de certa forma, culpada pela sociedade. As pessoas me olharem e falarem, meu Deus, essa menina tá abandonando as antigas amizades dela por conta de um relacionamento. Sendo que não é isso, é simplesmente uma fase nova da vida. Então, se você tá se casando agora, você tá entrando em um relacionamento e você percebe que você tá se afastando de muitas amizades, entenda que isso é uma coisa normal, não se culpe por isso, sabe? Quarto conselho que eu queria muito ter ouvido é de entender que o casamento é uma construção. Ninguém começa pronto em um casamento, ninguém começa perfeito em um casamento. Vocês vão ter que se construir juntos. Gente, esse é um conselho tão absurdo e eu quebrei tanta minha cara nisso, juro. Quando eu entrei no meu relacionamento, quando eu me casei, eu realmente achava que eu e o meu marido, a gente tava assim, quase 100% pronto, que a gente era praticamente o casal perfeito. Só que com a convivência vocês vão entendendo que você tem muito a melhorar, que ele também tem muito a melhorar. Você tem muitos defeitos, ele também tem muitos defeitos. Gente, olha isso, o tanto de manga verde. Vou filmar pra vocês que eu, como estou grávida, eu estou com desejo em manga verde. Olha isso, aí eu pego isso aqui e eu como com sal, meu Deus. Tô tentando achar uma que não esteja tão verde assim, que é até melhor. Tipo, uma que tá quase toda verde, sabe? Só que, ó, o que tem é manga que tá muito madura ou muito verde. Eu acho que tem umas que estão médias, só que mais lá pra cima. E eu não vou conseguir pegar. Mas enfim, eu estou aqui na procura de alguma manga que não esteja tão verde. Enfim, entendam, né, que o casamento é uma construção e cabe a vocês, se vocês vão querer se melhorar até fazer dar certo, ou se vocês vão desistir disso e vão terminar antes de fazer dar certo, que é o que muitas vezes acontece. Eu vejo muito casal que termina no primeiro ano de namoro, no primeiro ano de casamento, e inclusive acho que isso é até uma estatística que realmente já existe, de que a maioria dos casais terminam no primeiro ano de casamento. E, gente, isso é muito assustador, porque realmente parece que a grande maioria das pessoas entra em um casamento com a mentalidade de que a outra pessoa tá pronta e de que ela também tá pronta, que os dois não tem nada a se melhorar, que não vão existir problemas, não vão existir defeitos e que vai ser
um conto de fadas. Sendo que não é isso. Se eu e o Thiago, a gente tivesse tido essa mentalidade de que o casamento seria perfeito, de que seria maravilhoso, a gente teria terminado no primeiro ano de namoro. A gente teria terminado, na verdade, com 6 meses de namoro. E eu não tô nem brincando. Casamento é realmente uma construção. É de você entender que você tem muito a melhorar e você começar a buscar como que você pode se melhorar. Então eu acho que é o momento... Gente, caiu até uma manga aqui, meu Deus. Vocês viram isso? Eu não sei se apareceu no vídeo, mas nossa, que susto. Olha, acabou de cair, eu vou ver se eu pego ela, porque ela deve estar boa. Ó, foi essa daqui, ó, que acabou de cair. Ó, uma manguinha. Ó, parece que tá boa. Ah, eu vou levar ela. Vou levar pra comer. Tem uma outra aqui que ela tá meio verde, ó. Ah não, ela tá com fungos, tá vendo? Mas essa aqui estaria boa pra eu comer. Então, enfim, casamento é uma construção. É um momento que você tem que deixar o seu ego de lado. E aprender a se melhorar, aprender a escutar os conselhos da outra pessoa, de como que ela acha que você pode se melhorar como pessoa. E você também aconselhar ao seu parceiro de como que ele pode se melhorar também. Acho que essa construção é fundamental. E deixa eu deixar a minha manga bem ali. Eu vou juntar ela com outra manga que eu tinha catado já. Oh. E o quinto e último conselho que eu queria muito ter ouvido é de que vocês vão precisar de aprender a se perdoar diariamente. E quando eu falo se perdoar, eu não tô nem falando em coisas muito graves, sabe? Nada muito absurdo vai acontecer diariamente para vocês terem que se perdoar. Eu tô falando em pequenas coisas do dia a dia, pequenas briguinhas do dia a dia. Exemplo hipotético que geralmente acontece muito. Você já falou pro seu marido para ele não deixar a toalha em cima da cama, mas ele foi lá e deixou de novo a toalha em cima da cama. Qual que é a sua primeira reação diante disso? Você vai querer chegar lá, brigando com ele, muito puta da vida, falando: meu Deus, eu já pedi pra você não fazer essa merda e você fez de novo. Só que, no casamento, você vai aprender que vocês vão ter que se perdoar diariamente. Quando você parar e lembrar disso, você vai pensar: tá, eu não preciso de começar uma briga gigantesca por conta disso. Eu posso simplesmente chegar e falar pra ele em outro momento, ou eu posso também relevar. Se for uma coisa tão besta assim, você aprende a ir relevando. Então, enfim, aprender a se perdoar diariamente é outra coisa fundamental pra qualquer casal. Então, enfim, amigas, essas foram as dicas, esses foram os conselhos que eu queria muito ter ouvido antes de me casar. Se esse vídeo fez sentido pra você, se ele te agregou em alguma coisa, considere se inscrever nesse canal, porque eu trago vários vídeos sobre isso. E é isso.